Ela foi traída pelo príncipe e morreu, mas acordou em seu corpo infantil, 2 anos antes de sua própria morte. Agora Biona jura mudar tudo, rejeita o noivo e protege o meio-irmão ilegítimo. Mas, ao revelar a conspiração das criadas que torturavam o garoto, é declarada insana e trancada em seus aposentos. À beira do desespero, descobre provas de sua verdadeira origem e, como herdeira legítima, recupera o poder. Agora todos que antes a humilharam curvam-se diante dela. Numa manhã na residência do Marquês, uma pequena mão estendeu-se sobre os cobertores. Evocava tanto uma sensação de conforto quanto uma estranha sensação de estranheza. Uma câmara replicada exatamente como foi esculpida em sua memória. Olhando-se no espelho, sua certeza se cristalizou. Ela conhecia bem aquele rosto. Bionosa Alian, também conhecida como Lea. Isso a fez refletir, teria ela reencarnado de além após a morte, ou talvez fosse Lea em busca de paixão dentro de sua existência tranquila? Ou talvez o jovem além, capaz de vislumbrar o que ainda estava por vir. Talvez, também, isso não tenha passado de uma visão fugaz. Mas de uma verdade ela estava convencida. Ela era Bionlosa Alian, que outrora amaldiçoara o mundo ao partir. Ela era Lea, que trilhou um caminho sereno até seu último suspiro. E naquele instante, ela era a pequena Bion, contemplando seu reflexo. Ter 2 lembranças paralelas era algo extremamente peculiar e enigmático. Suas reflexões terminaram abruptamente quando uma empregada entrou silenciosamente no quarto. A surpresa passou rapidamente pelo rosto da criada ao ver sua jovem patroa já alerta e de pé. Ela se desculpou apressadamente, prometendo preparar o banho imediatamente. Antes que Bion pudesse dizer uma palavra, o criado já havia saído correndo. Isso provavelmente se devia ao seu temperamento anterior. Afinal, nada menos que a perfeição era tolerado: o banho ideal, a temperatura precisa, o vestido impecável e os acessórios dispostos com elegância e precisão. Se ao menos um detalhe se desviasse das expectativas, a jovem ficaria irritada o dia todo. Mas tudo isso ficou no passado, pois a história de hoje se desenrola de uma nova maneira. Quando a criada voltou trazendo água para o banho, Bionde perguntou seu nome. Desconcertada, a criada se viu perdida, sem saber como escapar de sua situação. Mas, a julgar pelas palmas das mãos ásperas e pela pele curtida pelo tempo, era evidente que ela ocupava uma posição baixa entre os criados da casa. Biana continuava perplexa, sem conseguir entender o motivo de ter sido designada para servir aquela senhora. Finalmente, a empregada gaguejou seu nome, Maria. Bionde prosseguiu dizendo que, como única filha legítima do Marquês, era inapropriado que alguém como Mary estivesse servindo uma jovem nobre tão jovem. Em pânico, Mary simplesmente implorou por perdão, explicando que estava ali por ordem da governanta. A única sorte da moça foi que, naquele dia, a alma que habitava o corpo da jovem não era a mesma do dia anterior, livrando-a de problemas. Bionde perguntou exatamente quais instruções a governanta havia dado e onde ela estava. Emocionada, a empregada começou a soluçar e admitiu que sabia apenas que havia sido enviada para lá. Ao perceber que seria impossível obter mais detalhes da empregada em seu estado de angústia, ele simplesmente a instruiu a ir embora, já que ela não conseguia falar. No mínimo, vá tomar algo para beber e acalmar o soluço. A criada, comovida pela compaixão da jovem patroa, ficou sem palavras. Ao perceber que um tom suave se mostrava ineficaz, Bion optou por uma postura mais firme, ordenando à criada que chamasse outra atendente. Assim, a empregada saiu apressadamente para buscar uma substituta. 2 novas criadas apareceram para assumir o lugar, e Biona se perguntou em voz alta por que a governanta havia feito tal escolha, estando perfeitamente ciente de sua verdadeira natureza. Era incomum para ela escolher alguém tão inexperiente, exceto em caso de emergência, e dificilmente parecia provável que ela confundisse Mary, uma simples criada, com uma empregada doméstica de verdade. Ao perguntarem novamente sobre o paradeiro da governanta, receberam a informação de que ela estava nos aposentos da marquesa.
E quando ela começou a caminhar em direção àquele quarto, as criadas tentaram impedi-la, insistindo que era imprudente da parte dela prosseguir. A antiga Beyond pode ter descarregado sua raiva nesses servos. Ainda assim, de todas as pessoas, apenas a governanta, sua cuidadora na infância, havia demonstrado grande carinho por ela. Portanto, o egoísmo da jovem Beyond não a permitiu suportar ser deixada pela marquesa. No entanto, enquanto além presente hesitava e debatia se deveria ou não interferir, ela não pôde deixar de considerar suas próprias reações como mesquinhas. Ao se aproximar da câmara, o som de vozes alteradas chegou aos seus ouvidos. Embora as criadas fizessem o possível para impedir sua passagem, ela sentiu que precisava presenciar a cena por causa do que poderia acontecer. Assim, decidida, empurrou a porta e entrou por vontade própria. Lá dentro, ela viu o marquês e a marquesa sendo contidos pelos esforços da governanta. O marquês simplesmente se afastou sem dizer uma palavra, anunciando sua partida. Entretanto, a marquesa perdeu completamente a compostura, transtornada, enquanto ele se retirava sem sequer lhe lançar um olhar. Ao observar mais atentamente a exibição da marquesa, tornou-se dolorosamente evidente que ela se assemelhava à falecida Beyond em muitos aspectos. Não apenas na aparência, mas ainda mais nos modos. A marquesa era a filha única e querida de uma prestigiosa linhagem de comerciantes e, aos 18 anos, casou-se com o marquês. A sociedade prontamente relatava sua obstinada perseguição ao marquês, que acabou cedendo após anos de seus esforços incansáveis. Ela não poupou sua fortuna nem sua influência em sua busca para conquistar seu afeto. No entanto, o marquês era um homem de profunda frieza, e seu distanciamento ia além da mera apatia. Ele evitava deliberadamente qualquer interação com ela. Embora o motivo da união intrigasse a todos, a opinião predominante era de que o dote considerável dela o havia convencido. Com o passar do tempo, sua fixação pelo marquês só se intensificou e, numa tentativa desesperada de conquistar sua consideração, ela chegou ao ponto de conceber um filho. Mas nasceu uma filha, inadequada para herdar, e isso alimentou o ressentimento do marquês em relação à própria filha. Pois, no fundo, ela acreditava que um filho teria garantido a herança e finalmente conquistado o coração do marquês. Ainda assim, Beyond pressentiu que não teria feito diferença alguma. O marquês não tinha o menor interesse em nenhum dos dois. Mesmo que ela tentasse esclarecer isso, o marquês se recusaria a aceitar. Em um acesso de fúria febril, o marquês atacou Beyond num acesso de violência, com a intenção de causar danos. A governanta usou toda a sua força para contê-la, evitando um caos ainda maior. Assim que conseguiu se desvencilhar, Beyond compreendeu plenamente que a agressão de sua mãe era genuína. Quando criança, a autopreservação seria muito mais desafiadora. Assim, a fuga pareceu a escolha mais sensata. E foi exatamente isso que ela fez. Após finalmente conseguir sair, ela pediu ao guarda que cravasse sua espada na entrada, garantindo que sua mãe permanecesse presa lá dentro. Em meio ao seu surto maníaco, a marquesa arranhou a porta furiosamente até que suas unhas quebraram. Beyond refletiu que, ao vasculhar todas as suas lembranças, nunca havia encontrado o marquês tão desamparado. Talvez tenha sido apenas porque o marquês a visitou hoje. Biana percebeu que nunca, pelo menos que se lembrasse, vira o marquês entrar nos aposentos do marquês. Ele costumava colocar guardas em frente ao seu escritório e aos seus aposentos justamente para impedi-la de entrar. Isso trouxe à tona outro dilema. Como, então, Baion surgiu? Ela era claramente a imagem do marquês. No entanto, nenhum dos lados de sua família, nem o de mãe, nem o de pai, apresentava a característica de cabelos dourados. Ela era realmente descendente do marquês? Por mais estranho que parecesse, visto que a devoção da marquesa ao marquês era inabalável, parecia improvável que ela buscasse companhia com outro. No entanto, suas feições provocavam um ceticismo inegável. Assim, Beyond resolveu confrontar o marquês pessoalmente. O fato de ela ser ou não filha dele por direito tinha pouca importância.
Depois de tudo, ela já havia vivido uma vida e enfrentado a derrota. Não havia mais motivo para hesitação. Um guarda bloqueou-lhe a passagem à entrada e perguntou-lhe o que fazia ali. Ela declarou que estava ali para visitar o pai, mas em vez de esperar por permissão, abriu a porta com confiança. O mordomo ficou estupefato com a entrada repentina dela e, educadamente, questionou as intenções da jovem. O marquês, por outro lado, a encarava com uma compostura distante, e Beyond se maravilhou com o fato de a marquesa ter entregado seu coração a um homem como ele. Ela aproximou-se da mesa dele e perguntou diretamente se era mesmo sua filha de sangue. Surpreso, ele largou a caneta e pediu esclarecimento sobre o que ela queria dizer. Beyond simplesmente insistiu que queria dizer exatamente o que havia perguntado, e ele respondeu questionando se a resposta realmente importava e sugeriu que ela tentasse suas distrações em outro lugar. Ela então observou que, embora possa parecer insignificante agora, se algum dia ela aspirasse à grandeza, isso poderia se tornar um obstáculo a ser evitado. O marquês respondeu perguntando se ela almejava se tornar imperatriz. Naturalmente, nossa heroína respondeu com uma pergunta própria, encorajada por seu espírito. Será que alguém poderia se tornar imperatriz simplesmente desejando isso? Contudo, o marquês manteve-se em silêncio sobre o assunto, então ela insistiu mais uma vez. Às vezes, dúvidas sobre a linhagem de alguém podem acabar sendo a sua ruína. Ela estava determinada a resolver isso de uma vez por todas, porque em sua vida anterior, a mesma suspeita a atormentava, mesmo como rainha, questões de origem a seguiam a cada passo. Pior ainda, o marqueso nunca esclareceu a questão naquela época, alimentando os rumores e impedindo sua busca pelo verdadeiro poder. Mais uma vez, Beyond afirmou que não era ingênua o suficiente para se lançar ao perigo carregando uma vulnerabilidade tão evidente. Essa era exatamente a razão pela qual ela estava determinada a ter certeza, de uma vez por todas, se era realmente uma filha da casa Elan. Mais uma vez, o marquês insistiu que a pergunta não merecia atenção. Por fim, ela percebeu que, na realidade, o silêncio do marquês não era uma tentativa intencional de ocultar algo. Ele nunca recebeu uma resposta, pois não tinha motivos para duvidar que ela pertencesse à sua linhagem. Dado o seu hábito de ser reservado ao longo da vida e ter uma expressão facial quase imutável, ela, assim como todos os outros, interpretou completamente errado o significado por trás de sua quietude. A verdade é que, no passado, sempre foram as suas próprias dúvidas sobre si mesma que a atormentaram. Só agora ela finalmente recebeu a confirmação que tanto desejava. Ela era, de fato, sua filha. Marcus achou estranho ver Bonnie esboçar um sorriso e, para sua própria surpresa, essa reação se misturou com um lampejo de irritação em seu rosto. Bem, finalmente podemos dizer que ele é capaz de uma expressão genuína. Em resposta à pergunta que o marquês havia feito anteriormente, Bonnie retomou a conversa e esclareceu que ele havia perguntado se ela desejava ser imperatriz. Sinceramente, entre as solteiras do Império, quem nunca fantasiou em usar a coroa? Em sua vida anterior, ela também sonhara em ser imperatriz ao lado do imperador e acreditava que, se conseguisse ascender o suficiente para merecê-lo, a felicidade deles estaria atrelada a um final feliz de conto de fadas. Mas agora que a certeza da decepção, a ausência de amor e a desolação se revelava, será que aquela ambição ainda a atraía? Estaria ela destinada apenas a trilhar um futuro predestinado, seguindo o roteiro que lhe fora imposto? Ou deveria, em vez disso, explorar o que seu espírito realmente almeja? Antes, o título de imperatriz era uma fantasia cobiçada, mas não é um trono que se conquista por mero desejo, pois está envolto em intrigas e repleto de vidas em conflito. Ou seja, é um destino do qual, se predestinado, ela poderá se ver impotente para escapar. O marquês insistiu com ela, questionando se aquela aspiração era genuína. Mais uma vez, sua resposta foi outra pergunta reflexiva: será que ela conseguirá influenciar o resultado? Mas, à medida que a reflexão tornava a conversa incerta, alguém irrompeu na sala, interrompendo-os abruptamente.
Foi o mordomo, cujo semblante de choque dizia tudo. Ele conseguiu apenas dizer: "A Marciana", escurecendo o rosto do Marquês enquanto se levantava de um salto, subitamente tomado pela tensão. Naquele instante, as memórias de Bonnie, vindas de seus dias passados, começaram a se desdobrar. Ela enfatizou aquela manhã específica com clareza. A governanta estava ausente, irritada, discutiu com os funcionários, incapaz de conter seu mau humor. Ela descarregava sua frustração em tudo o que via pela frente, fossem móveis ou decorações, e ninguém tentava impedi-la. Só quando toda a sua raiva se dissipou é que o mordomo finalmente apareceu à sua porta, com a expressão tão sombria de sempre. Porque aquilo havia desaparecido de sua memória, ela não conseguia entender. No entanto, foi naquele mesmo dia que a Márcia desapareceu para sempre. O amanhecer que se seguiu foi radiante, o tipo de manhã gloriosa que ninguém deseja para um dia de funeral. Segundo o costume, o corpo da Marcianessa seria cremado e sepultado no mausoléu ancestral estrangeiro. A cremação seria precedida por uma visitação privada apenas para a família, mas a oportunidade de vê-la só surgiria quando a pira fosse acesa. Por toda parte, as perguntas ecoavam, ninguém realmente entendia o que havia acontecido. Como teria morrido a Marciana? Como o Marquês não ofereceu nenhuma explicação, os rumores inevitavelmente descartaram a ideia de uma simples doença. O que mais despertou curiosidade não foi a tristeza, mas sim o fascínio de como seria a apresentação da criatura marciana após a morte. Será que ela ainda manteria sua beleza lendária, mesmo agora? Uma pergunta inadequada, até mesmo grosseira, em uma atmosfera tão solene. Contudo, mesmo antes de a tampa ser levantada, o Marquês aproximou-se e delicadamente depositou uma flor sobre o caixão. Para todos os presentes, esse ato pareceu profundamente desrespeitoso. Ele não lhe lançou um último olhar, simplesmente depositando a flor sobre o caixão fechado. Parecia possível que seu coração fosse feito de pedra. Essa era exatamente a imagem do Marquês que a heroína carregava dentro de si. Mas, finalmente, ela conseguiu compreender sua verdadeira natureza e se abster de culpá-lo. Em sua vida anterior, quando entendia pouco e confundia a frieza dele com distanciamento, todos aqueles sussurros que circulavam no funeral a perturbaram tanto que ela fugiu da cerimônia consternada. E, como era de se esperar, ele nunca tentou retornar à ligação. Mesmo agora, ela sentia que ele faria o mesmo. Mas, ao contrário de antes, ela percebia o significado em seu silêncio. Na realidade, a Marquesa havia escolhido por fim a própria vida. Enquanto as criadas estavam distraídas, ela se atirou da janela do terceiro andar da mansão. E, considerando o quanto as propriedades eram diferentes da atualidade, aquela queda foi realmente terrível. Somente em casos de contágio grave, ou quando os restos mortais se tornavam irreconhecíveis, os funerais eram realizados com caixões fechados e o falecido não era visto. No entanto, nessas circunstâncias, uma explicação se fazia necessária, visto que tirar a própria vida era um assunto tabu em todo o império. Aqueles que escolheram esse destino foram negados qualquer despedida ou esperança de uma outra vida. Assim, como Marquês, ele jurou manter segredo absoluto. A verdade por trás da morte nunca foi revelada, e em sua vida anterior, a heroína também não descobriu a verdadeira causa do falecimento de sua mãe. Portanto, assim como antes, a morte do Marquês seria para sempre registrada como pacífica por meios naturais, uma terna proteção do Marquês, mesmo que parecesse fria. Para homenageá-la, ele deixou o caixão fechado e depositou sua flor sobre ele com silenciosa dignidade. Logo em seguida, Beyond imitou o gesto e colocou sua flor perto da oferenda do Marquês. Antes que ela pudesse se afastar do caixão, outro enlutado se aproximou por trás. Ninguém menos que o Conde Payson, que era pai do Marquês e avô da própria Bonnie. Com as mãos trêmulas, ele também colocou uma flor sobre a tampa do caixão. Ficou claro para a protagonista que, naquele momento, ele carregava a dor da perda da filha mais do que qualquer outra coisa.
Quando o Conde Payson se endireitou, suas forças vacilaram e ele cambaleou, mas seu assistente o segurou e o impediu de cair. Antes de prosseguirem, o protetor fixou Bione com um olhar firme. Ela não conseguia pensar em um motivo. Ele também não era alguém que ela se lembrasse de outra vida. Pensando que talvez ele quisesse falar, ao ver a intensidade do seu olhar, ele simplesmente se virou e continuou indo embora. Uma leve sensação de constrangimento a invadiu, como se ela tivesse inventado o significado daquele momento apenas em sua mente. Contudo, vestígios daquela antiga sensação de reconhecimento permaneceram. O funeral de Marcianessa prolongou-se por 3 dias e, no último dia, o seu corpo foi levado para o crematório, onde seria finalmente reduzido a cinzas. Beyond refletiu sobre como, durante sua juventude e até mesmo em sua vida anterior a esta, houve momentos em que ela ansiou profundamente pelo afeto de sua mãe. Ela mudou seus modos, tentou parecer mais doce, às vezes até imitava meninos. No entanto, sua mãe nunca lhe concedeu atenção verdadeira. A Marciana reservou toda a sua atenção exclusivamente para o Marquês. Em certos momentos, a protagonista se perguntava se compartilhava alguma semelhança com o Marquês. Talvez então, os olhos de sua mãe tivessem permanecido sobre ela por um pouco mais de tempo. Mas nada disso importa agora. As respostas nunca virão. Com a partida de Martianes, o Marquês precisa encontrar uma nova esposa, já que lhe resta apenas uma filha, e a tradição proíbe uma mulher de herdar o marquesado. No entanto, ao relembrar as memórias de sua vida anterior até o dia em que voltou no tempo, ela não conseguia se lembrar de o Marquês ter se casado com outra pessoa. Talvez isso significasse que o Marquês não guardava tanto ressentimento da moça quanto aparentava, ou assim ela desejava. Se o homem que sua mãe tanto adorava não a detestava, talvez ela encontrasse consolo em sua próxima vida. Durante a cerimônia, o Marquês confiou as cinzas da Marcianesa a Bonnie e, como era costume, cortou uma mecha do próprio cabelo e do cabelo dela para encerrar os rituais. Todos os parentes consanguíneos imediatos deveriam oferecer um fio de cabelo na urna com as cinzas, representando um laço que nem mesmo a mortalidade poderia romper. Em circunstâncias normais, o cabelo do Conde Payson também teria sido adicionado. No entanto, devido ao choque que sofreu no primeiro dia, isso não aconteceu. Do lado de fora do crematório, uma mulher comentou: pelo menos ela não demorou muito. Essa era a Condessa de Pym, que era a avó de Bonnie. Embora Bonnie nunca a tivesse realmente considerado dessa forma, já que a mulher fugira no dia da abertura do funeral em sua vida anterior, elas nunca haviam se cruzado. Na verdade, não havia muita razão para se encontrarem, visto que não havia nenhum laço sanguíneo real entre elas. Antes de se casar com o conde, a Condessa de Payson tinha raízes comuns, portanto não havia vínculo familiar. A Condessa chegara para entregar uma mecha de cabelo do marido, pai da Marcianessa, sabendo o quanto o incomodaria ser excluído da extrema unção. O Marquês recebeu a lembrança, depositou o cabelo na urna ao lado das cinzas e a lacrou. Com a urna de Celadon na mão, o Marquês simplesmente partiu em silêncio. Quando Bonnie começou a segui-lo, a Condessa chamou sua atenção, perguntando gentilmente se ela desejava ver o conde. Aparentemente, ele tinha um desejo sincero de conhecê-la. Bonnie não conseguia se convencer de que isso era verdade. Como poderia ele ansiar por vê-la, se, mesmo recém-nascido, mal passava tempo na capital? E desde que o navio Martianes avariou, a grandiosa residência nunca mais o viu retornar. Assim, ela optou por perguntar discretamente por que o conde gostaria de vê-la. A Condessa simplesmente respondeu que Bonnie era sua única parente viva e compartilhava o mesmo sangue. Nas lembranças de sua vida anterior, Bonnie recordou que, pouco depois da partida de Martia deste mundo, o conde ficou tão perturbado que também sucumbiu poucos dias depois. Embora ela tenha herdado uma parte modesta de sua fortuna, a maior parte foi destinada à Condessa. Devido à linhagem modesta da Condessa, toda a casa sussurrava suspeitas: será que ela teria tirado a vida do conde para reivindicar suas riquezas?
Até mesmo a dedicada babá de Bonnie a incentivava constantemente a levar a condessa aos tribunais. O depoimento de Bonnie levou a uma série de acusações contra a condessa, e, enquanto o tribunal a interrogava, a condessa, que na época estava grávida, sofreu a dor de um aborto espontâneo. Durante sua conversa com a condessa, Bonnie afirmou que não era a única parente de sangue do conde. Como era de se esperar, a condessa rejeitou essa ideia, afirmando categoricamente que somente ela tinha direito ao trono. Então, Bonnie perguntou: e quanto à criança que a condessa carregava em seu ventre? Não seria esse um descendente da linhagem venenosa? Refletindo mais um pouco, Bonnie lembrou-se de que o conde faleceria apenas 60 dias depois daquela noite. Talvez a condessa ainda não tivesse se dado conta de que, na verdade, estava grávida. Ela aconselhou a condessa a acalmar os nervos, pois a agitação não beneficiava a ninguém, muito menos o bebê que ainda não havia nascido. A condessa não era obrigada a confiar em Bonnie, mas, se desejasse proteger aquela criança, zelar pelo seu bem-estar era de suma importância. Talvez ela devesse informar o conde assim que as demonstrações de confiança o permitissem. Ainda assim, a sugestão só a irritou ainda mais. A condessa reagiu bruscamente, insistindo que ele não era um conde, mas sim seu próprio avô. A heroína prosseguiu firmemente, declarando que a condessa era livre para chamá-lo como quisesse, mas que ela própria continuaria a ser chamada de conde, se assim lhe conviesse. A irritação da condessa não diminuiu, e ela retrucou com dolorosa confusão sobre o porquê de ele sempre ser tratado de maneira tão astuta. Bonnie, então, questionou: quem são exatamente elas, a Martianes e ela mesma? Segundo sua própria experiência, os verdadeiros parentes pareciam não estar mais próximos do que conhecidos distantes. Em sua primeira vida, o amor dos pais havia sido tudo para ela. Mas, depois de se tornar Leia, o afeto genuíno dos pais finalmente se tornou real para ela. Uma revelação avassaladora a atingiu: a mera linhagem compartilhada não define uma família. Frustrada, Bonnie se virou para ir embora. Ela percebeu que já havia ocupado tempo suficiente do dia da condessa. Mas, resistindo, a condessa continuou a chamá-la, desesperada para saber por que Bonnie se recusava a considerá-lo parente. Independentemente disso, Bonnie seguiu em frente com firmeza, mantendo sua determinação inabalável. Ao retornar à casa paroquial, a criada principal desabou em soluços, lamentando a morte de Bonnie, abandonada no mundo, órfã e desamparada. Atordoada com toda aquela comoção, especialmente porque ela e sua mãe mal haviam se falado nos últimos dias, Bonnie preferiu permanecer em silêncio. As outras criadas imploraram a babá chorosa que recuperasse a compostura, com medo de que ela vacilasse sob o peso da dor. E com a principal cuidadora desfalcada, quem então cuidaria da jovem? As criadas circulavam por todos os lados, mas apesar da algazarra, a sonolência venceu Bonnie. Mesmo assim, um murmúrio indistinto crescia e se intensificava em sua mente. Ela pressentiu que alguém estava tentando entrar em seus aposentos. Acontece que era a condessa, tentando falar com Bonnie mais uma vez. Para evitar que a situação entre ela e a babá piorasse, Bonnie decidiu intervir e perguntar diretamente o que estava acontecendo. Ela mencionou que estava tentando descansar, mas como a condessa já tinha vindo de tão longe, ela deveria simplesmente entrar imediatamente. Embora a babá tenha feito tudo o que pôde para impedir isso, as ações decisivas de Bonnie a perturbaram, fazendo com que até mesmo a babá ficasse surpresa. Bonnie então instruiu as outras criadas a acompanharem a babá para outro lugar e convidou cordialmente a condessa para se sentar e tomar um chá com ela. A condessa observou que a jovem parecia bem diferente das fofocas que ela havia encontrado anteriormente. A tentativa de desviar o assunto em questão enfureceu Bonnie, e, irritada, ela insistiu que a condessa falasse claramente. Foi então que a condessa fez seu pedido. Ela queria que Bonnie visitasse seu avô, mesmo que apenas uma vez.
A conversa então se voltou para ameaças veladas de espalhar boatos sobre Bonnie e maltratar seus funcionários, o que levou Bonnie a concordar em ir visitar seu avô. Ao chegar à residência do conde, Bonnie ouviu a condessa explicar que a saúde dele estava debilitada. Após o funeral, após perder a consciência, e ao acordar, suas primeiras palavras foram para perguntar sobre Bonnie. Quando ela entrou no quarto dele, ele ficou encantado com a presença dela e pediu que ela se aproximasse. Ao observá-lo mais atentamente, ela percebeu que a condessa não poderia ter se livrado do conde. Em seu estado frágil, não haveria necessidade. Ao apertar a mão de Bonnie, o conde perguntou gentilmente se ela estava bem. Bonnie estava perplexa, já que a ligação entre ela e a martianesa sempre fora distante. Na verdade, chamá-las de estranhas nem seria correto. Ela percebeu que, em uma vida anterior, havia, no mínimo, sentido culpa em relação à sua mãe. Nessa existência, porém, ela só sentia tristeza pela forma como a vida de sua mãe havia se desenrolado, principalmente porque ela própria havia sacrificado tudo por amor. Olhando para trás agora, ela tem dificuldade em compreender suas próprias motivações para fazer aquilo. Será que o amor alguma vez valeu tanto a pena a ponto de ambos perderem tão completamente? Será que desta vez ela conseguiria evitar repetir os mesmos erros do passado? Ou, quando finalmente o encontrasse, o destino a levaria por caminhos idênticos? Perdida em devaneios, Bonnie levou um susto quando seu avô a envolveu num abraço, pedindo desculpas. Por mais pesado que estivesse seu coração, ele nunca deveria ter se afastado. Ele insistiu que toda a culpa era dele e pediu a Bonnie que poupasse suas lágrimas. Ela refletiu sobre isso, já que era ele quem parecia mais arrependido, não ela. Ela só percebeu isso quando ele enxugou as lágrimas de suas bochechas. Foi então que ela percebeu que, de fato, havia começado a chorar. Após permanecerem juntos por mais um tempo, a despedida foi acompanhada pelas garantias do conde de que sua ausência seria temporária e apenas por causa dela, não um abandono, mas para o seu benefício. Passaram-se alguns dias após aquele encontro, e a vida de Bianna voltou ao seu ritmo habitual. Sua cuidadora estava praticamente transbordando de entusiasmo, ansiosa como sempre para escolher a roupa ideal para ela. Embora Bianna não demonstrasse nenhum entusiasmo em visitar o palácio, sua babá a lembrou de ter cautela, enfatizando que entrar no palácio exigia muito mais discrição do que ela poderia imaginar. Era tradição que a maioria das jovens só cruzasse o limiar do palácio em suas cerimônias de maioridade. Mas, como a senhorita Bianna havia recebido uma intimação antes mesmo de seu aniversário, isso era uma prova clara de seu status singular. A babá não achou nenhum dos vestidos satisfatório. Ela chegou a considerar encomendar um vestido novo feito especialmente para aquela ocasião especial. Contudo, com pouco tempo para novos ajustes, ela optou por um vestido de renda azul, confiante de que ele complementaria sua jovem patroa de forma encantadora. Essa mesma tonalidade despertou em Bianna uma lembrança indesejada de uma menina de cabelos azuis, uma lembrança que ela preferiria afastar, o que a levou a dizer firmemente à sua cuidadora que não usaria aquele vestido. Ela detestava completamente aquela cor em particular. Outrora, o azul celeste também fora a cor favorita de Bianna, mas agora só lhe causava aversão. O simples ato de recordar a pessoa associada a isso a deixava inquieta. Ela suspeitava que talvez o recente encontro com o avô a tivesse deixado mais sensível, tirando-lhe o controle sobre os próprios sentimentos. Para piorar a situação, a iminente visita ao palácio para uma audiência com o príncipe herdeiro a deixou extremamente ansiosa. Ela temia a perspectiva de se apaixonar perdidamente por ele mais uma vez, de forma apaixonada e imprudente, como antes. Ele ainda era tão incrivelmente atraente quanto ela se lembrava. Sua babá, observando as emoções fugazes em seu rosto, perguntou gentilmente se estava tudo bem. Mas Bianna se recompôs rapidamente, insistindo calmamente que não havia nada de errado, e juntas elas voltaram a se concentrar na seleção dos vestidos.
A babá ajudou-a a vestir um vestido verde esmeralda, arrumou seu cabelo e maquiagem artisticamente e declarou que sua protegida era verdadeiramente a mais linda do reino. Essa declaração não trouxe conforto a Bianna, pois em sua vida anterior ela acreditava sinceramente ser a mulher mais requintadamente bela de todo o império. Não que ela se considerasse feia, mas até ela sabia que não possuía uma beleza verdadeiramente incomparável. Ela sabia que essa honra pertencia a outra pessoa. Para a garota de cabelos azul claros, aquela por quem o príncipe herdeiro nutria a afeição. Exteriormente, o convite de Bianna era um gesto do imperador, uma condolência estendida à filha de um marquês que havia perdido a mãe. No entanto, Bianna estava bem ciente da verdade por trás da intimação. O imperador mantinha apenas uma imperatriz, mas também era cercado por 2 consortes imperiais e um séquito de concubinas. Ele gerou mais de 10 filhos, entre os quais 6 jovens príncipes. No entanto, apenas 2 possuíam a promessa de ascender ao trono. O filho mais velho, nascido da primeira consorte, foi o primeiro, o segundo foi o 6º filho, cuja mãe, a última imperatriz, havia falecido mais de uma década antes. Desde o seu nascimento, o imperador nomeou o 6º príncipe como herdeiro aparente. Por ironia do destino, nesse mesmo ano, sua mãe faleceu. A nova imperatriz, filha de um barão sem terras, nunca conseguiu acumular influência no reino. Isso permitiu que os nobres apoiassem o filho mais velho da primeira consorte como futuro governante. O primeiro príncipe era 16 anos mais velho que o príncipe herdeiro, uma diferença impressionante, e, no entanto, o imperador manteve-se firmemente comprometido em apoiar seu 6º filho. A primeira manobra do imperador para fortalecer o 6º príncipe envolveu Bianna. A prestigiosa e perpetuamente neutra casa de Alian era muito cobiçada pelos poderes dominantes, tanto imperiais quanto nobres, mas jamais poderia ser convencida, por mais que se tentasse, a se aliar ao marquês. Assim, o imperador optou por uma nova estratégia, recorrendo a Bion, a filha do marquês. Com sua perspicácia, a protagonista percebeu que sua convocação ao palácio era mais do que uma mera visita de condolências. O imperador precisava de uma justificativa para a presença dela. Assim, a passagem da Marciana ofereceu o pretexto perfeito. Ele até providenciou para que ela viajasse na carruagem real, uma honra geralmente reservada àqueles de seu círculo mais íntimo ou reconhecidos pessoalmente por ele. Aquele gesto trêmulo expôs tudo para aqueles que viram. Mais uma vez, Bion se viu avançando em direção ao seu destino inescapável, lutando contra as emoções despertadas por um reencontro iminente com o príncipe herdeiro. Embora tivesse sido transformada e amadurecida pelas memórias de vidas passadas, ela se lembrou de manter-se firme, de resistir à paixão insensata que Beyoncé sentira pelo príncipe e de permanecer sensata para cumprir seus objetivos. Dentro da luxuosa carruagem que seguia em direção ao palácio, pela primeira vez, o marquês, com uma gravidade extraordinária, perguntou a Beyoncé se seu coração realmente aspirava a se tornar imperatriz, como tantas outras antes dela. Como era de se esperar, suas palavras entraram em conflito, carregadas de uma acidez subjacente, um hábito entre eles. Além de responder com uma réplica, questionando se o sentimento dela havia sido percebido, ao que o marquês, igualmente irritadiço, afirmou que, se ela não fosse importante, ele jamais teria feito a pergunta. Contudo, a heroína refletiu sobre a origem e a novidade de sua preocupação. Essa era uma novidade que ele nunca havia lhe oferecido nos anos anteriores. Sua única resposta foi que seu coração se comoveu, pois aquele assunto a envolvia tão intimamente. Os pensamentos de Bion divagaram para outra vida, quando seu interesse não se concentrava em nada no coração dela, mesmo enquanto ela ostentava o manto de princesa herdeira e, mais tarde, de imperatriz. Ele nunca parou para perguntar sobre os desejos dela. Mas, observando seu comportamento atípico, ela pensou que talvez fosse a sua vez de mudar também. Ela insistiu que futuro a aguardava se tornar imperatriz não lhe interessava, e se esse desejo de evitar o trono fosse genuíno, suas preferências seriam de fato atendidas?
Nas considerações do imperador, a resposta já era certa. A menos que cometesse alguma falta grave, Bionde seria nomeada princesa herdeira. Era um destino quase impossível de reverter. O príncipe herdeiro não a escolheu por afeição, mas sim pelo poder significativo que ela detinha em sua origem. Até mesmo para o imperador, não havia alternativas a Baion. Ela correspondia de forma engenhosa à necessidade de princesa herdeira e futura imperatriz. Ela insistia com o pai, se suas próprias aspirações não estivessem voltadas para o trono da imperatriz, tudo o que estava à sua frente desapareceria de vez, todos os planos seriam desfeitos. Por fim, o marquês admitiu gentilmente que tal desfecho seria extremamente improvável. Esse detalhe a irritou um pouco, porque se ele já havia previsto o desafio, qual era o sentido de solicitá-lo em primeiro lugar? Naquele instante, eles chegaram ao grandioso palácio imperial. O marquês desceu primeiro, estendendo-lhe a mão para que ela pudesse desembarcar com facilidade. Ao estender a mão, ele observou que, embora a questão fosse complexa, não estava além do alcance deles. Imagine só, o gelo que envolvia seu coração pareceu derreter, e a preocupação com sua filha surgiu dentro dele. Aceitando seu apoio, Bai se retirou e refletiu, o que o marquês estava realmente insinuando? Não é impossível, disse ele. Isso significava que ele a ajudaria, ou havia algum significado oculto que ela ainda não havia percebido? Na verdade, ela estava completamente perdida quanto às intenções do marquês. Ao entrarem no esplêndido palácio, os dois foram formalmente apresentados ao imperador, que os convidou a entrar no salão. Ainda assim, o coração de Bai palpitou de nervosismo ao retornar a um lugar profundamente familiar de tempos passados. Ela se lembrava tanto da imponente sala de audiências quanto do próprio palácio, e muito em breve, provavelmente o veria pela primeira vez nessa nova existência. O Marquês Gabriel e Baion apresentaram-se com a devida solenidade perante o imperador. O imperador os cumprimentou radiante, expressando espanto com a grande semelhança entre Baion e seu pai, embora ela não se lembrasse de ter ouvido tais palavras de sua vida anterior. Ele sempre ria e dizia, é verdade, mas naquela época ela mal sabia como se apresentar. Ele a elogiou mais uma vez e fez um gesto para que ela se aproximasse. Ela olhou para o marquês em busca de confirmação, e ele acenou discretamente com a cabeça. Ao se aproximar, o imperador perguntou sobre a idade dela, e Bionde respondeu que logo completaria 11 anos. O imperador declarou que aquilo era perfeitamente correto, e ela imediatamente compreendeu a sua implicação. Curiosamente, desta vez ele pareceu gostar ainda mais dela do que nunca. No entanto, aquele calor suave logo se dissipou. A entrada do príncipe herdeiro foi anunciada pelos guardas. Baion temia olhar em sua direção, receando ser novamente dominado pelas emoções e arrastado por aquela antiga afeição imprudente. Contudo, talvez desta vez sua proximidade não significasse nada. O príncipe pareceu encantado em vê-los, expressando cordialmente seus pêsames ao imperador. Sua aparência juvenil a fez lembrar do ocorrido, mas era compreensível, aos 14 anos, seu rosto era muito mais jovem do que ela se lembrava. Ainda assim, tanto no passado quanto no presente, era inegável sua beleza marcante. Com elegância, Baion apresentou-se ao príncipe herdeiro, e sua postura deixou-lhe uma impressão favorável. O imperador fez-lhe um gesto para que se aproximasse também, observando com um sorriso que os dois pareciam realmente feitos um para o outro. Perguntaram-lhe se o marquês partilhava da mesma opinião, mas o marquês não respondeu. Assim, o imperador dirigiu-se ao seu conselheiro, que respondeu que, juntos, eles pareciam esplêndidos, semelhantes a duas asas pertencentes à mesma ave. A protagonista nunca havia presenciado esse lado do imperador. Ela se perguntava se ele sempre se comportara dessa maneira ou se ela simplesmente estava distraída, com a atenção voltada apenas para o príncipe herdeiro. O conselheiro lembrou gentilmente ao imperador que já estava quase na hora de irem à corte.
Ainda elogiando Biona, o imperador admitiu que poderia ter se deixado levar pela conversa com uma jovem tão encantadora e lamentou a ideia de deixá-la partir tão cedo. Ele a encorajou a permanecer no jardim por mais um tempo, observando que estava especialmente bonito naquele momento. A protagonista percebeu rapidamente que tudo aquilo havia sido premeditado. O evento fora orquestrado antes mesmo de ela pôr os pés ali. O imperador sugeriu que Biana esperasse ao ar livre, entre as flores, enquanto seu pai comparecia à corte. Ela teria preferido recusar, mas desafiar os desejos do imperador não era possível. Além disso, ele solicitou que o príncipe herdeiro a ajudasse a se locomover pelo palácio e a acompanhasse até os jardins. Com um aceno de cabeça, o príncipe herdeiro concordou e estendeu o braço educadamente. Enquanto ele fazia isso, a mão dela tremia visivelmente, pois aquela cena refletia perfeitamente o que ela havia vivenciado em sua outra vida. Naquela época, seu tremor provinha da emoção de sua presença, uma mistura de expectativa e excitação. Agora, o que a abalava era o medo. Um temor de seu possível futuro obscureceu seus pensamentos enquanto caminhavam juntos em direção aos jardins do Palácio de Apeade, perto da residência agora desocupada da princesa herdeira. Ela não pôde deixar de perceber como tudo parecia uma réplica exata de sua vida anterior. Até mesmo os céus brilhavam da mesma forma, e o vento sussurrava como antigamente. Era como se as divindades se divertissem com a luz dela. Naquele exato momento, uma brisa mais forte soprou, espalhando pétalas cor de marfim ao redor do príncipe herdeiro, que combinavam com seus cabelos prateados e com o cenário pitoresco. Naquele instante, como antes, ele ergueu a mão em direção a Beyond, retirando delicadamente uma única pétala que estava entrelaçada em seus cabelos. Assim, tal como no passado, esta foi a cena em que ela se apaixonou pela primeira vez por Sirius Pristine, príncipe herdeiro e futuro soberano do Império Priston. Não importava quantas vezes sua existência chegasse ao fim, ela sabia que sempre se lembraria dele, seu amor por ele forte o suficiente para arriscar tudo o que era. Olhando para trás, ela se lembrou de que, inicialmente, ele não nutria nenhuma antipatia por ela. Embora raramente demonstrasse afeto abertamente, ele também não era indiferente, ao contrário do Marquês. Tendo crescido como herdeiro aparente, ele dominara a arte de lidar com os outros com elegância. Ele sempre se comportou com gentileza para com ela, o que ela acabou interpretando erroneamente como demonstrações de afeto. Em sua vida anterior, o verdadeiro carinho dele nunca a alcançou, em grande parte porque ela não conseguia reconhecer a linha que separava a simples cortesia da devoção genuína. Ela interpretou mal as intenções do príncipe herdeiro, só descobrindo a grande diferença depois que ele se apaixonou por outra mulher. A maneira como ele se dirigia à pessoa amada era completamente diferente da forma como cumprimentava os outros. Talvez, se ela tivesse reconhecido a realidade naquele momento e o tivesse libertado, o desfecho poderia ter sido diferente. Contudo, ela não conseguiu aceitar isso na época e atribuiu toda a sua amargura à mulher que detinha o afeto dele. Ele nunca a amou, mas sempre manteve uma postura respeitosa, reconhecendo-a como sua esposa. Mas, com o tempo, seus sentimentos azedaram, transformando-se em ódio e desprezo. Ela só conseguia se convencer de que ele havia mudado tanto por causa da presença daquela outra mulher. Tudo isso teve origem na sua recusa, naquele momento anterior, em encarar os fatos. Seus olhos sempre demonstraram um frio desdém por ela, mesmo antes de seu coração ser conquistado pela mulher famosa por seus cabelos azul celeste. Na manhã seguinte à sua visita ao palácio, sua ama entrou radiante, contando-lhe que havia recebido um buquê de flores enviado da residência imperial. A partir desse gesto, a enfermeira presumiu que certamente o coração do príncipe herdeiro começara a se enternecer em relação à dama. Mas Beyond enxergou a realidade, aquele buquê discreto escondia muito mais. Afinal, as flores de Leisa simbolizavam a futura princesa herdeira, tornando improvável que o próprio príncipe as tenha enviado.
Muito provavelmente, ele não sabia que ela havia recebido aquelas flores. Em vez de ser uma oferenda personalizada, o buquê anunciava a intenção do imperador de que a próxima princesa já havia sido escolhida. A neutralidade de sua linhagem na política era importante, já que Biana era o orgulho tanto do marquês quanto de seu avô, o conde, e como as mulheres não podiam herdar casas nobres, seu marido estava destinado a adotar o título de marquês. Em suas lembranças de uma época anterior, ela se recordava nitidamente disso como o início da busca por um sucessor para a casa Alien. No entanto, ela não conseguia se lembrar exatamente de quem era, pois sua atenção estava voltada exclusivamente para o príncipe herdeiro naquele momento. Havia até mesmo uma sensação de tranquilidade dentro dela agora. Ela havia conduzido a reunião recente com mais compostura do que acreditava ser capaz antes. Embora as emoções de Bian oscilassem em relação ao príncipe herdeiro, suas lembranças como Lea a ajudaram a manter a calma. Por isso, ela evitou se apaixonar perdidamente novamente como fizera no passado. Irritada com esses pensamentos recorrentes sobre o príncipe, Beyond decidiu ocupar sua mente com outra coisa. Ela resolveu dar um passeio lá fora, na esperança de que uma mudança de cenário lhe trouxesse alívio. Ao sair de seus aposentos, ela observou que os jardins da propriedade estavam tomados pelo mato e sem cuidados. Ao que tudo indicava, a marquesa, sempre focada no marquês, havia negligenciado todos os assuntos domésticos, permitindo que o jardim se transformasse em um deserto. Mesmo em meio à turbulência e à desordem, aquele santuário continuou a irradiar serenidade. Beyond caminhava com cautela pelo jardim tomado pela vegetação, um traço de ansiedade turvando seus passos, temendo que alguma fera indomável pudesse estar à espreita na mata desgrenhada. Ela esperava que não, pois ansiava por transformar o lugar em um refúgio de tranquilidade para onde pudesse se recolher. Mas antes que ela pudesse terminar de refletir, um farfalhar vindo de um matagal próximo interrompeu seus pensamentos. Naturalmente, sua primeira especulação foi que poderia ser algo tão assustador quanto um urso. Mas, pensando logicamente, já que estavam dentro de uma grande mansão no coração da capital, provavelmente não se tratava de uma criatura grande. Mas provavelmente, poderia ser um gato de rua, ou talvez um guaxinim perdido. Talvez pudesse ser até um coelho inofensivo. Embora um pouco receosa, ela resolveu corajosamente descobrir a origem do som e, ao separar os galhos, encontrou um pequeno ser de pelos pretos, semelhante a um felino. Ao desenhar essa figura no meio dos arbustos, ela percebeu que na verdade se tratava de uma criança pequena. No entanto, a simples visão do menino trouxe imediatamente à memória seu fiel cãozinho da época em que ela vivia como Lea Thun. Rapidamente, várias perguntas inundaram sua mente: como aquela criança tinha ido parar ali e qual era a sua identidade? Ela o examinou minuciosamente, mas antes que pudesse dizer uma palavra, as vozes dos criados, chamando pelo rapaz, interromperam o momento. Eles temiam que, se ele chegasse aos aposentos da jovem na vasta mansão, o caos pudesse se instalar. Erguendo-se em toda a sua altura, Beyond confrontou as criadas e exigiu saber exatamente o que elas queriam dizer com aquelas palavras. Percebendo a relutância deles, a heroína deixou claro o que queria dizer. Ela não estava ali para se divertir à toa. Ela declarou que, com o falecimento da dama do marquês, era agora filha do senhor, e, portanto, o jardim passou a ser de sua propriedade. Então, se as criadas ousaram invadir seu domínio sem sua permissão, como poderiam se recusar a responder à sua pergunta? Completamente consternadas, as empregadas correram para apresentar suas desculpas. E Bion, querendo garantir que a criança passasse despercebida, envolveu-a em seu manto e instruiu firmemente as criadas a partirem imediatamente, pois seu clamor não seria mais tolerado naquele lugar. Quando o corredor ficou vazio, Beyond se virou para o menino ao seu lado, ponderando em voz alta sobre qual ação deveria tomar em relação a ele. Tudo ficou claro para ela, à medida que as lembranças de quem ele era em sua vida anterior ressurgiram com perfeita nitidez. Pouco tempo depois da morte da esposa do marquês, este apresentou Lan à mansão.
Mas, em sua vida anterior, ela descobriu a presença de Lan apenas quando ele já fazia parte de seu mundo há muito tempo. E naquela vida anterior, ela guardava ressentimento de Lan, culpando-o por ter ferido seu orgulho ao revelar que o Marquês era pai de outra criança além dela. Mais do que isso, a magoava, pois cada traço de Lan se assemelhava ao do Marquês de uma forma que ela jamais conseguiria igualar, tornando óbvio para todos que o laço entre eles era o de um verdadeiro filho e pai. Naquela época, parecia-lhe que, enquanto ela e a esposa do Marquês suportavam o descaso, seu pai havia trazido de bom grado o filho de outra pessoa. Desde o dia em que soube da existência de Lan até sua silenciosa partida para o palácio, ela o atormentou e garantiu que os criados fizessem o mesmo. Sem ninguém a impedir, e alguns até mesmo incentivando suas ações, ela se tornou cada vez mais cruel em sua conduta para com ele. E Lan suportou toda a aspereza e indiferença que lhe foram dirigidas. Mesmo quando maltratado pelos empregados da casa, jamais proferiu uma palavra em protesto. Ele apenas encontrava o olhar delas. Esse silêncio perpétuo a fazia lembrar ainda mais do Marquês, atiçando sua raiva a cada vez e alimentando o ressentimento que ela direcionava a Lan, ressentimento esse que era para o pai dele. E como nem mesmo o Marquês demonstrava interesse em sua crueldade, o único destino de Lan era suportar sua agonia sem reclamar. Curiosamente, em outra vida, enquanto Lan dava continuidade à linhagem familiar, o Marquês jamais mencionou a herança. Por gerações, a linhagem Ean conheceu a dor da diminuição da descendência. Ela ouviu falar do irmão mais novo do Marquês que, infelizmente, havia falecido muito jovem. Mesmo agora, ela não conseguia compreender os motivos. Se Lan era realmente seu filho, o Marquês certamente não interveio para protegê-lo do ódio e assédio dela. Em vez disso, o Marquês simplesmente optou por exilar Lan para um anexo remoto e restringi-lo ao mínimo de instrução nobre. Mas essa história mudou nessa vida. Ela jamais havia perseguido Lan, nem desejava fazê-lo, especialmente agora que seu jeito gentil evocava imagens de seu cachorrinho de infância, Terrum, uma semelhança que a inspirava a querer cuidar dele da mesma forma que havia amado aquele pequeno cão. Além da tentativa de diálogo, isso sugere que, se ela tivesse permanecido como antes, Lan provavelmente não teria evitado consequências graves, ele nem deveria ter cruzado o caminho dela. Contudo, tal como o pai, permaneceu simplesmente em silêncio. Determinada a cuidar de seus ferimentos, ela concluiu que não poderia levá-lo para seu quarto, pois sua babá residia lá naquele momento. Oferecendo-lhe a mão para ajudá-lo, ela revelou um local secreto adequado para cuidar de seus ferimentos, provocando clara surpresa na expressão de Lan pela delicadeza de seu gesto. No passado, Lan era 4 anos mais novo que ela. Contudo, quando ela o avistou anos mais tarde, ele já havia crescido mais do que o Marquês em altura. Foi realmente surpreendente lembrar como aquela criança delicada, parecida com um cachorrinho, se transformou um dia em um homem tão alto e imponente. Juntos, deslizando silenciosamente pelo jardim selvagem, passaram despercebidos enquanto as criadas procuravam freneticamente por Lan. Bione percebeu o quanto ele tentava desesperadamente evitar ser descoberto, com a ansiedade acompanhando cada passo seu. Foi então que ela ouviu a voz áspera de uma criada impaciente, avisando que, se ela ousasse tocá-lo, haveria consequências terríveis. A heroína deduziu que Lan provavelmente já havia sofrido nas mãos das criadas, muito antes de ela própria ter participado em lhe causar dor. No entanto, não havia lógica nisso, considerando sua impressionante semelhança com o Marquês, porque os funcionários o tratavam com tanto desprezo. Ele não causou nenhuma perturbação, simplesmente ficou ali parado, tremendo e em silêncio. Agora que tinha certeza de que uma grande injustiça assolava aquela casa, Beyond resolveu desenterrar a verdade. Como o Marquês se mantinha frequentemente distante do âmbito doméstico, o governo havia recaído sobre o mordomo e a governanta, especialmente porque a babá supervisionava todos os funcionários da casa. Após atravessar a mansão, Beyond bateu suavemente com os nós dos dedos em uma porta à sua frente.
Talvez você se pergunte, para onde ela levava essa criança secretamente para garantir que ela pudesse ser tratada longe de olhares curiosos? Qual era o seu destino? O escritório do Marquês. Aliás, sem exagero, ela levou o rapaz diretamente para lá. Todos os presentes ficaram perplexos. O mordomo não fazia ideia do propósito daquilo, e nem o próprio Marqueste, enquanto Beyond sentou-se calmamente e imediatamente pediu ao mordomo que trouxesse algumas bandagens. Beyond percebeu que, desde a conversa anterior, o Marquês a estudava com uma atenção incomum, uma mudança notável em relação ao relacionamento que compartilhavam em sua vida anterior. O mordomo logo retornou trazendo bandagens, observando que os ferimentos nas mãos da criança se assemelhavam a arranhões de um objeto pontiagudo e que o inchaço e a vermelhidão visíveis em suas bochechas sugeriam que ele provavelmente havia sido atingido. A protagonista deduziu que aquilo devia ter acontecido quando o puxou da sebe. Para evitar qualquer confusão, optou pela honestidade e admitiu que as marcas eram de quando o agarrou pelas bochechas nos arbustos, causando a vermelhidão sem querer. A pele dele devia ser muito delicada, e todos deveriam agir com mais cuidado no futuro para evitar que isso se repetisse. Em seguida, ela pediu que, assim que o mordomo terminasse de tratar os ferimentos, ele também trouxesse um bolo para seus aposentos. Antes de partir, ela orientou que o menino acompanhasse o bolo até seu quarto. Em seguida, em seus aposentos, Lance se viu tentado pela variedade de comidas à sua frente. Ela o encorajou a começar a refeição. Sem demonstrar qualquer hesitação, ele estendeu a mão para o bolo, pegou-o e deu a primeira mordida sem parar. Nesse instante, os sussurros suaves das criadas sobre ele chegaram aos seus ouvidos. Que falta de educação, murmuraram. Ele claramente não conseguia esconder sua origem. Perguntaram-se em voz alta por que sua jovem patroa compartilharia uma refeição com alguém como ele. Beyond compreendeu que teria ignorado a situação se estivesse sozinha a fazer a nova reserva, mas ficou descontente com a atitude das empregadas, pelo que as dispensou prontamente do quarto. Surpreendidas pela sua ordem brusca, as criadas perguntaram, hesitantes, o que havia de errado. Isso levou Biana a lembrá-los de seu lugar, perguntando asperamente se agora era aceitável que os criados questionassem sua senhora, e sugerindo que, se uma advertência verbal não fosse suficiente, talvez ela devesse ilustrar seu ponto com ações, o que os persuadiu a partir imediatamente. Biana então percebeu, com preocupação, que o pobre Lance encolhia até mesmo ao som mais suave. Ficou claro que ele havia sofrido maus tratos. Embora estivesse determinada a evitar qualquer envolvimento emocional nesta vida, ela percebeu que não conseguia simplesmente ficar de braços cruzados e ignorá-lo. E talvez, afinal, ganhar um aliado nesse caminho não fosse tão indesejável assim. Ela perguntou se ele desejava que ela repreendesse aqueles criados por seu comportamento. Embora tenha hesitado por um instante, acabou por recusar com um aceno de cabeça. Biana insistiu em saber por que não, especialmente porque o haviam ridicularizado tão abertamente. Quem se comportou mal deve arcar com as consequências. Aos olhos dela, maltratá-lo constituía uma grave transgressão. O pobre Lan começou a chorar, confessando o quanto aquilo o magoava, os castigos lhe traziam muita agonia. Comovida por uma súbita onda de empatia, Beyoncé, sem hesitar, abraçou a criança desolada. Ela o tranquilizou suavemente, prometendo que ele não tinha nada a temer dela. Foi então que ela resolveu pôr em ordem aquela mansão e restaurar a ordem em seus salões. Aconchegando-o como um animal de estimação querido, ela continuou a confortá-lo, encorajando-o a expressar livremente suas tristezas. Essencialmente, ela passou a considerá-lo a primeira coisa com que realmente se importaria neste novo capítulo de sua existência. Mais tarde naquele dia, no escritório particular do Marquês, ela já havia decidido que, desta vez, não permitiria que Lan se tornasse tão distante e insensível quanto seu pai. Então, ela fez um pedido para encontrar um professor particular. Mas o mordomo interveio, lembrando-a de que a jovem patroa já tinha professores em diversas áreas: etiqueta, educação, matemática e história.
No entanto, ela insistia nos melhores instrutores para cada disciplina, explicando que seu objetivo era nutrir outros talentos. O Marquês perguntou qual era a identidade dessa pessoa. Ela declarou que Lan era o escolhido, e embora questionada sobre seus motivos, sua resposta foi evasiva. Ela simplesmente afirmou que era seu desejo criá-lo adequadamente. Ela acrescentou que, como não participaria das suas próprias aulas, os seus professores também tiveram licença para sair. Com uma expressão serena e um sorriso gentil, ela o assegurou com confiança de que sabia que o Marquês atenderia ao seu pedido. Antes de ela partir, o Marquês insistiu com ela novamente, curioso para saber por que a criança a intrigava tanto. E nossa heroína nada convencional, um tanto excêntrica como sempre, respondeu simplesmente, porque Lan é dela, e ela não permitirá que outros menosprezem seu precioso cachorrinho. Ela expressou sua determinação para que ele se destacasse em todas as áreas da vida. Para realizar esse sonho, ela precisava que o Marquês estivesse ao seu lado. Nessa nova existência, Lan ainda parecia jovem e doce, mas ela estava convencida de que essa alma gentil um dia se tornaria uma força indomável, impossível de ignorar. Assim, essa família incomum serviria como as poderosas asas que impulsionariam a besta adiante. Ao sair dos aposentos do Marquês, Beyond encontrou uma criada que parecia mais nervosa do que o normal. A criada, timidamente, perguntou-se se a patroa retornaria aos seus aposentos, e Beyond percebeu o aumento da vigilância entre os funcionários. Provavelmente, aquele empregado estava ouvindo atrás da entrada. Poucos dias depois, os aposentos do jovem Lan foram transferidos da casa anexa para a residência principal a pedido da senhora, embora a babá insistisse que seu quarto permanecesse bem distante do de Beyond. Com a proximidade conquistada, Beyond optou por ignorar a leve intromissão da babá. Mesmo assim, foi uma noite inquieta, e o sono lhe escapou. Ela estava ansiosa, pensando se Lance já não teria adormecido, e se perguntava como ele estava lidando com a mudança repentina em seus aposentos. Ao se levantar, ela encontrou o quarto de sua cuidadora também vazio, o que aumentou ainda mais sua preocupação. Com o medo a atormentá-la, ela correu para o quarto de Lance, desesperada para se certificar de que ele estava seguro. Diante de seus olhos, desdobrou-se um retrato terrível. Um pequeno grupo de criadas se reuniu ali, zombando de Lance, chamando-o de repulsivo e questionando se ele sequer reconhecia a felicidade de quem havia usurpado ao chegar à mansão. Disseram que alguém com a origem dele deveria ao menos entender isso. Quem liderava o discurso era a própria babá, bombardeando Lance com perguntas sobre o motivo de sua presença ali e culpando-o pela tristeza que a jovem estava sentindo. Incapaz de suportar mais veneno, Beyond escancarou a porta, e o barulho fez com que todos mergulhassem em um silêncio atônito. A babá, visivelmente confusa, perguntou por que a criança sob seus cuidados havia vindo. Mas Beyond estava vendo tudo, declarando que um erro crasso havia ocorrido e exigindo em voz alta que o mordomo se juntasse a eles imediatamente. Assim que ele apareceu, Biana anunciou que acabara de presenciar uma demonstração vergonhosa de maus-tratos contra Lance por parte dos funcionários e da babá. No entanto, no coração da babá, a perda de Martia estava indissoluvelmente ligada à presença de Lance. Ela sentia que era justo que ele sofresse dificuldades para sempre. Além disso, ficou claro que a babá deveria ter demonstrado mais contenção, pois ela não estava sozinha em sua indignação. O Marquês também ficou furioso, e a partir daquela noite, a casa foi tomada pelo tumulto. Os depoimentos de todos os envolvidos logo revelaram que a mente por trás de tudo era a governanta. Apesar de tudo, Beyond teve dificuldades em suportar ver sua antiga cuidadora ser punida. É claro que os atos da babá eram indesculpáveis, mas ela fora, em tempos, a mão que guiara e cuidara de Beyond. Ela própria foi ter com o Marquês e, com delicadeza, pediu que a babá fosse demitida, e embora isso o tenha incomodado, ele respeitou a decisão da filha. Ao partir, as únicas palavras da babá foram: Bayon um dia se arrependerá dessa escolha. Ela se afastou sem sequer olhar para trás.
A partir de então, Beyond garantiu que apenas novas e leais criadas preenchessem os corredores, e nenhum sussurro jamais chegou aos seus ouvidos sobre o destino da babá a partir daquele dia. Durante um chá da tarde com Lan, ela percebeu uma inquietação nas sombras que se refletiam em seu rosto. Perguntaram-lhe discretamente se a sua presença sob o teto da mansão lhe causava desconforto. Ela o assegurou de que ele não precisava se preocupar com tais pensamentos, mas Lan insistiu, lembrando-a de que aquelas mesmas criadas o haviam acusado antes de ser um fardo para ela desde sua chegada. Calorosamente, Beyond o animou, afirmando que nunca antes se sentira assim, que estaria ao seu lado para que sua confiança permanecesse firme, e que o que realmente importava para ele era a bondade dela e a alegria que a mansão poderia proporcionar. Mesmo quando novos capítulos começaram para Beyond, havia momentos que pareciam se repetir como se estivessem destinados a retornar. Em uma existência anterior, ela e o herdeiro do trono ficaram noivos durante as festividades de sua maioridade. Por ser ainda uma mera menina, os partidários do primeiro príncipe desaprovaram a união. Assim, a aliança nunca passou de um noivado. Se os acontecimentos continuassem a desenrolar-se como antes, ela estava convencida de que, ao completar 16 anos, seria coroada princesa herdeira. 4 anos após o falecimento da martianessa, a aproximação do 16º aniversário de Beyond marcou uma crescente falta de restrições em relação aos casamentos. Ela sabia que precisava intervir antes que o destino a acorrentasse ao mesmo futuro. E agora, bem diante dela, estava a fonte de toda a sua solidão e preocupação. Ela se viu tomando chá com o príncipe herdeiro, com todos esses pensamentos fervilhando sob o ritual calmo. Com uma polidez ensaiada, fingiu preocupação, perguntando simplesmente se ela se sentia mal, já que seu rosto parecia abatido. Ela se acalmou repetidamente, respirando fundo, trazendo à tona memórias de seu passado doloroso para lembrar seu coração de que aquilo nunca foi afeto genuíno. Tratava-se apenas de uma questão de boas maneiras, nada mais. Quando o silêncio lhe respondeu, a irritação o traiu, e ele sugeriu que chamaria um médico, já que ela não conseguia articular uma resposta. Antes que ele pudesse sair, porém, ela o segurou, assegurando-lhe que não precisava de um médico, a tontura era tudo o que a incomodava. Ele confirmou novamente, insistindo para que ela o assegurasse de que estava realmente bem. Ela repetiu que ele não precisava se preocupar por causa dela. Embora seus caminhos tivessem se cruzado muitas vezes nesta vida, Beyond achava a presença dele tão perturbadora como sempre. A situação só piorou com a crença do imperador de que, se Beyond e o príncipe herdeiro se vissem 2 ou 3 vezes por semana, o vínculo entre eles floresceria naturalmente. No entanto, era inegável que o obstáculo não se originava dela. Era evidente demais, o príncipe herdeiro parecia totalmente desinteressado em aprofundar o relacionamento. A época atual parecia diferente da anterior. Ela costumava acreditar que ele simplesmente a achava incômoda. Contudo, nesta vida, alguma preocupação transpareceu da parte dele, talvez porque ela tivesse se afastado em vez de se agarrar a ele como antes. Mas isso não importava, sua verdadeira intenção era evitar o casamento a todo custo. Determinada, ela se preparou para abordar o assunto da anulação do noivado. Ela anunciou que já haviam se passado 2 anos e meio desde que ficaram noivos. Ela mal havia começado seu argumento quando o príncipe, surpreso, percebeu sua intenção e questionou se a culpa era dele. Beyond garante-lhe que não, que a conduta do príncipe como seu noivo sempre fora exemplar. Ainda assim, a dúvida pairava sobre suas palavras enquanto ele continuava a perguntar o que havia feito para causar aquilo, mas ela insistia que nada de errado jamais havia acontecido entre eles. Ele então se perguntou em voz alta se ela achava o tempo que passavam juntos desconfortável. Naquele instante, o olhar dele encontrou o dela de uma forma que ela imediatamente se lembrou de sua vida anterior. Reunindo sua confiança, ela responde com outra pergunta: se eu concordar, podemos pôr fim a esses encontros?
Ele apenas dá uma risadinha, e ela também percebe que essa situação é desafiadora para ele. No entanto, ele explica que, dado o noivado, é esperado que eles continuem a se encontrar. Finalmente, o verdadeiro cerne da questão emerge quando Byron observa que todo noivado pode ser desfeito. Essa declaração testa sua compostura. Ele fica frustrado e a pressiona. Ela realmente deseja terminar o noivado? Ao que Byron responde que sim, confessando seu desejo de pôr fim ao relacionamento, pois não há amor em seu coração por ele. Ele cai na gargalhada ao ouvir as palavras dela, comentando que nunca havia percebido o quão extraordinária ela era, afirmando que ela possui um talento notável para surpreender os outros. Mas, ao perceber que Byron não está brincando, o príncipe acrescenta que não consegue decidir se ela está sendo ingenuamente honesta ou fingindo habilmente, pois é quase inédito que pessoas de nascimento nobre se casem apenas por afeto. Ele prossegue, observando que o casamento não é um mero vínculo entre indivíduos, mas uma coalizão de linhagens, elaborada para fortalecer alianças e impulsionar interesses mútuos. Criada na nobreza e desfrutando de todas as suas comodidades, ela, mais do que ninguém, deveria reconhecer que casar-se para o benefício de sua família é simplesmente o que se espera. Contudo, enquanto as palavras dele chegam aos seus ouvidos, Byron pondera em silêncio: o que é melhor, obedecer aos desejos da família rumo ao desastre, ou recusar um caminho que não deseja? A vida passa depressa, e ela não quer desperdiçá-la com arrependimentos. Ao tomar sua decisão, Byron expressa ao príncipe sua esperança de encontrar um verdadeiro companheiro e passar a vida feliz ao lado dele, uma espécie de contentamento que seus dias como Leah lhe proporcionaram, mas que a própria Byron nunca desfrutou. Ela prossegue, perguntando ao príncipe de forma incisiva se realmente é ela quem está ao seu lado. Dado que o acordo entre eles se baseia em termos específicos, não faria mais sentido ele escolher outra mulher, uma cujas qualificações sejam superiores às dela. Cansado do que considera discussões inúteis, o príncipe retruca que ela está julgando tudo errado, pois não poderia haver par melhor do que ela. Byron o desafia: será que ele pode realmente ter certeza disso? Desesperada para impedir que esse casamento se torne realidade, e sem se preocupar com a aprovação alheia ou a dele, ela abandona a contenção para finalmente expressar seus verdadeiros pensamentos. Assim, ela passa a dizer ao príncipe que o ajudaria de bom grado a encontrar a nobre ideal, caso ele assim o desejasse. Ainda exasperado, o príncipe responde que, mesmo que exista alguém superior a Byron, que diferença isso realmente faria? Eles já celebraram o noivado formal e ela permanece, oficialmente, sua noiva. Existe uma resposta mais simples: ela simplesmente precisa amá-lo. Ele diminui a distância entre eles, inclinando-se quase para beijá-la. Quando ela tenta impedi-lo, ele segura a mão dela, deixando transparecer um pouco de sua natureza mais ameaçadora. Ele comenta: quando a presa foge, o caçador é forçado a persegui-la. E sem querer me gabar, mas sou bastante habilidoso, então seria prudente não me provocar. Ele reforça sua afirmação dirigindo-se a ela como minha amada. Ao retornar para casa, Byron reflete, questionando se sempre carregou tal loucura dentro de si, ou se era uma característica exclusiva desta existência. No entanto, ela nunca esperou que ele concordasse tão facilmente em terminar o noivado. Esse desfecho nunca esteve destinado a ser simples, especialmente porque, nesta vida, ele ainda não havia encontrado a donzela de cabelos azuis e ainda estava ligado a Byron pelos laços familiares dela. No entanto, a forma como ele respondeu pareceu um tanto questionável. Ele não demonstrou nenhum sinal de raiva ou irritação. Em vez disso, seu olhar se fixou nela com a intensidade de uma fera avaliando sua próxima refeição. Isso só a irritou ainda mais, pois seu comportamento estranhamente calmo a deixou tão surpresa que ela foi incapaz de reagir. No entanto, talvez ela devesse simplesmente ter desferido um soco naquele rosto irritantemente atraente. Sinceramente, deixar os eventos seguirem seu curso natural desta vez talvez não seja a pior escolha. Desta vez, ela não precisaria reviver a dor que já havia sentido antes.
Assim que encontrasse o amor que lhe era destinado, ela poderia se recolher em silêncio e se concentrar em sua própria jornada, em encontrar alguém para amar de verdade e, finalmente, garantir sua própria felicidade. Mesmo simplesmente compartilhar a companhia um do outro na velhice já seria suficiente. No entanto, ela jamais perdoaria a forma como ele a havia tratado. Que audácia a dele, comparando-a a uma presa. Imaginava que só os caçadores sabiam perseguir? Resoluta, ela decidiu inverter os papéis e ensiná-lo que, às vezes, o caçador se torna a presa. Ao retornar à residência, ela prontamente perguntou à empregada sobre o paradeiro de Lan. Ela foi informada de que ele estava no treino do treinador e a empregada se ofereceu para chamá-lo, se necessário. No entanto, Bayon optou por ir pessoalmente, pois ficou inquieto ao saber que havia recrutado um soldado aposentado como seu mentor. De fato, se considerarmos o notável histórico de alguém que pertencia à elite do Império, podemos concluir que ele era um mestre excepcional em sua área. Habilidades marciais não eram sua área de especialização, mas observando Lance lutar de igual para igual por tanto tempo contra um adversário como aquele, ela deduziu que seu instrutor devia possuir habilidades extraordinárias. Ao término da sessão, eles trocaram cumprimentos e Ellie percebeu que Bayon já havia retornado para casa. Encantado em vê-la, ele a cumprimentou calorosamente, dirigindo-se a ela como irmã, e perguntou o que a havia trazido ali. Bayon manteve sua rotina de tratá-lo como um cachorrinho querido, lembrando-o firmemente de não chamá-la por esse nome. O fato de ser um pouco mais velho não lhe dava o direito de desconsiderar as palavras dela, pelo menos na visão dela, pois seus decretos eram absolutos. O jovem parecia tão completamente apaixonado, ou talvez digno de pena, que ela só conseguiu sorrir. Percebendo seu comportamento atípico, ele perguntou se algo de errado havia acontecido no palácio. Ela respondeu afirmativamente, alegando ter sido mordida por um animal enlouquecido, provavelmente acometido por alguma doença. Lance expressou preocupação, perguntando-se em voz alta como tal criatura poderia estar no palácio, e questionou ainda se ela havia sofrido algum dano. Em vez de responder diretamente, ela o abraçou em silêncio. Ciente do exercício físico recente, ele gaguejou desculpas sobre não estar em condições de receber afeto naquele momento, mas ela o tranquilizou, ela só sentia o calor e o conforto do sol vindo dele. Ninguém era mais reconfortante para Bayon do que Lan, o que a fazia desejar profundamente que aqueles momentos pudessem durar para sempre. Contudo, antes que pudesse encontrar o consolo tão necessário na companhia de sua gentil companheira, uma criada entrou correndo com notícias graves. O estado de saúde de seu avô, o Conde Piso, havia piorado drasticamente. Ela não tinha certeza se a despedida anterior ainda aconteceria, mas, por ironia do destino, foi justamente no dia em que ele havia falecido, em sua juventude. Naquela época, durante uma visita 2 meses depois, ele havia se mudado para uma mansão próxima, o que o levou a vê-la com frequência. Parecia que ele estava tentando desesperadamente recuperar os momentos que havia perdido com ela. Contudo, por razões não reveladas, seu corpo tornou-se cada vez mais frágil e, assim, todos os que lhe eram próximos vinham se preparando silenciosamente para o que certamente estava por vir. E parecia que aquele dia finalmente havia chegado. Ao entrar na residência do conde, ela encontrou Ellie, que era ao mesmo tempo a filha do conde, Ariel, e, curiosamente, sua própria tia. Sem dúvida, era um pouco desconcertante, considerando suas idades e relações, mas essa era a realidade. Bayon se perguntou por que ela viera desacompanhada, observando que ela não deveria estar vagando sozinha. Mesmo assim, Ellie expressou seu desejo de visitar os aposentos de seu pai. Mesmo compreendendo o desejo de Ellie de vê-lo, o coração de Bayon se apertava de preocupação por deixá-la presenciar tamanha tristeza. Uma presença vinda de dentro da sala se fez notar, alguém que ela reconheceu facilmente. Evan, herdeiro do título de Conde Piso. Tudo a respeito de Evan Pinson sempre fora envolto em segredo.
Mesmo em sua vida anterior, suas origens, pais, permaneceram desconhecidas. Nenhuma verdade jamais veio à tona. Essa incerteza gerou suspeitas no clã Pinson, levando-os a se opor à sua sucessão. Contudo, atendendo aos desejos do conde, ele teve sucesso e tornou-se conde de Pincen. Logo depois, a fortuna dos Pinsons prosperou imensamente, entrando em sua era de sucesso sem precedentes. Como comerciantes, a família via mulheres da nobreza ostentando mercadorias adquiridas da estimada família Pinson, uma moda ditada por aqueles ansiosos por exibir roupas, joias, calçados e uma variedade de tesouros opulentos. Devido às ideias preconcebidas que Bion tinha sobre Evan e sua família, que lidavam com luxos de natureza feminina, ela não esperava que ele fosse tão diferente. Ele era alto e bem apessoado, com traços faciais definidos e marcantes. Sua aparência lembrava muito mais a de um soldado do que a de um vendedor ambulante. Ellie, encantada, correu para abraçá-lo, enquanto Bion observava, surpreso, pois Ellie normalmente se sentia intimidado por estranhos. O fato de ela estar tão à vontade demonstrava que eles tinham um vínculo estreito e frequente. Ele disse gentilmente a Ellie que ela não poderia visitar o pai naquele momento, explicando que, embora ele desejasse muito a companhia dela, a doença era grave e, portanto, ela precisava ter um pouco mais de paciência. Enquanto Evan acalmava Ellie, ele olhou para a porta, sinalizando para que Bion e seu pai se aproximassem e conversassem com o conde. O conde, embora muito fraco, ficou radiante ao ver Bion. Embora já estivesse acostumada a se despedir de muitas pessoas, inclusive ao longo de várias vidas, com um número de despedidas incontável, ela não conseguia conter a tristeza ao ver seu avô tão debilitado. Ele expressou sua gratidão pela visita dela e confidenciou seu sincero desejo de que ela fosse eternamente feliz. E com essas palavras, ele se despediu deles gentilmente pela última vez. A dor da condessa transbordou quando ela percebeu que ele realmente havia partido, lágrimas escorrendo por seu rosto em um lamento profundo. Bion compreendeu, agora que havia renascido como uma jovem garota, que seu avô era verdadeiramente a primeira pessoa, desde seu retorno, em quem ela encontrara novamente o calor da família, assim como em sua vida anterior. Seu afeto e carinho foram suficientemente poderosos para derreter todas as barreiras de gelo que Bione havia erguido ao redor de seu coração ao longo de sua vida. Embora soubesse que seus dias estavam contados, o destino permitiu que ele permanecesse por mais 4 anos, mais tempo do que antes, e por isso, ela sentiu profunda gratidão por ter tido essa preciosa prorrogação ao seu lado. O Marquês observou que o bem-estar de Bion estava se deteriorando. E, ao puxá-la delicadamente para que ficasse de frente para ele, todo o peso de sua tristeza, as lágrimas que lhe corriam abundantemente, tornou-se subitamente visível. Dominada pela vulnerabilidade, ela se aconchegou nos braços do pai, e ele murmurou palavras de conforto: "Chore o quanto quiser, ficarei aqui até que sua tristeza se esgotem." Considerando a distância que geralmente mantinham, ela sentiu uma necessidade urgente de recuperar a compostura e escapar do abraço reconfortante o mais rápido possível. Contudo, o fluxo de lágrimas simplesmente se recusava a diminuir. No funeral do conde, a discórdia irrompeu na família Pinson, que lutou fervorosamente pela herança de Evan. Bion mal podia acreditar no que via. Tendo apenas ouvido falar disso em sua vida anterior, ela agora estava surpresa ao testemunhar pessoas, que nem sequer compareceram ao funeral, se envolverem descaradamente em disputas tão acirradas sobre quem deveria herdar a posição do conde. Ao atingir seus limites, ela decidiu lidar com a situação, na esperança de restabelecer a ordem. Resumindo, havia 4 herdeiros nomeados no testamento do conde. Sua viúva e filho herdariam as propriedades do condado, bem como as terras da família, acompanhadas de grande riqueza material e tesouros que lhes permitiriam viver confortavelmente até o fim de suas vidas. Assim como em sua vida anterior, Bion herdou uma propriedade modesta, algumas joias e uma pequena reserva financeira.
A verdadeira controvérsia surgiu em torno da herança principal, que se esperava ser transmitida ao futuro cônjuge de Ariel. A responsabilidade legal pela gestão da Ellie, bem como a administração geral do conglomerado comercial Pinson, foram confiadas a Evan. O que chamou a atenção de Bion desta vez foi que Evan foi identificado apenas como Evan Lee, e não mais como Evan Lee Pinson, como no passado. Os demais parentes não recuaram em suas objeções. Como um homem sem qualquer traço de ascendência, Pinson poderia assumir o controle da empresa mercantil? Era razoável? Além disso, o que significava ele ter a custódia? Eles expressaram indignação com a ideia de a guarda de Ariel passar para alguém tão jovem. Os costumes ditavam que fosse para um membro mais velho da família. Os parentes pressionaram a condessa para que interviesse. Como ela poderia entregar Ariel, sua própria filha, nas mãos de alguém sem nenhum parentesco sanguíneo? No entanto, a declaração da condessa de confiança absoluta em Evan apenas acirrou ainda mais as tensões. Por que, questionava a família, ele era considerado mais confiável do que seus parentes? As acusações se intensificaram, eles justificaram sua posição questionando o caráter da condessa, chegando ao ponto de insinuar que Ariel poderia não ser realmente filha do conde. Percebendo que a briga só iria se intensificar, Bion aproveitou o momento e quebrou dramaticamente a panela de sopa para chamar a atenção deles. Como poderiam acusar Ellie, sua própria tia, de ser indigna do legado Pinson, lançando assim indiretas veladas sobre sua avó, a condessa? Será que essas acusações estavam mesmo sendo feitas, bem na frente da condessa e dela própria? Ao perceberem que haviam ultrapassado os limites, pediram perdão a Bion, mas ela respondeu que não era a ela que deviam as desculpas, e eles entenderam que ela desejava que buscassem o perdão da condessa. Embora agora fossem parentes de sangue, eles não conseguiam reconhecê-la como merecedora de sua nova posição, especialmente considerando sua origem humilde. Sua ascensão ao título de condessa foi assegurada unicamente por meio do casamento com o conde. Contudo, agora diante deles estava Bione, filha de um marquês e uma das favoritas ao trono imperial. Este, portanto, é obrigado a considerar seu pedido com a máxima seriedade. Um deles tentou apaziguar os ânimos, atribuindo o problema à imprudência da juventude, enquanto os outros assentiam em concordância, na esperança de acalmar o clima. Ainda assim, persistiu o desconforto quando uma pessoa mais velha comentou que, independentemente da influência dela, aquela não era uma ocasião apropriada para alguém que ainda não havia celebrado a maioridade. Irritada, ela exigiu saber o nome do mais velho. Ele se apresentou como Chris Slot. Para piorar a situação, ela declarou que nunca tinha visto aquele sobrenome na vida. Passou-lhe pela cabeça que, se desejassem disputar a herança, precisariam, no mínimo, ser herdeiros de uma casa nobre, mas era evidente que nem isso era verdade neste caso. Concluindo, ela declarou que, independentemente da idade, embora não compartilhassem sequer um sobrenome, ela própria personificava o que significava ser uma verdadeira jovem nobre. De fato, ele não poderia conferir um título tão ilustre à sua descendência. Apesar de novas tentativas de justificação, ela continuou a diminuir o seu estatuto, considerando-os indignos de distinções nobres. Ela questionou em voz alta, se aqueles que não possuem sangue nobre autêntico estão se esforçando para se apoderar da linhagem e do legado do conde, então a quem ela deveria realmente responsabilizar? Percebendo o impasse e ficando cansado de mais provocações, o homem se perguntou se aceitar Evan como herdeiro finalmente resolveria a questão para ela. No entanto, nossa protagonista não tinha nenhuma intenção de ceder. Ela questionou a autoridade dele para aprovar ou decidir tais coisas, e quando ele se dirigiu a ela informalmente mais uma vez, ela corrigiu o tom dele. Biona Lossa Alian. Lossa não era um mero nome do meio, significava uma linhagem completamente diferente. Entre a aristocracia, as mulheres normalmente adotavam apenas o sobrenome do marido ao se casarem. Havia raras exceções, quando uma mulher, como a última de sua linhagem, herdava o nome da família, ou via o nome ser transmitido por sucessão por desejo da família.
No entanto, decretos imperiais ditavam que as mulheres jamais poderiam liderar formalmente as casas nobres. Assim, o privilégio da sucessão pelo nome de família passava para o marido ou diretamente para os filhos. Uma criança, no entanto, só podia ter um sobrenome, herdar dois era impossível. Assim, os filhos adotaram o sobrenome do pai, enquanto o legado e a linhagem da casa da mãe apareceram em seu nome do meio. Assim, relembrando o passado, o que o nome Lassa significava para a família deles. E então, de repente, o nome Lassarte ressurgiu em suas mentes. Lassarte Ridolphin, o fundador original da casa de Pearson. Sendo herdeira desse nome honrado, ela agora detém a autoridade máxima dentro da casa. E ali mesmo, ela pronunciou seu julgamento. Eles seriam exilados dali em diante da linhagem Pearson, pondo fim definitivamente a quaisquer disputas que pudessem ameaçar o futuro de Ariel. Após o funeral de seu avô, ela retornou à residência real uma semana depois para ter uma audiência com o príncipe herdeiro. Enquanto seguia o mordomo pelos grandes salões, ela percebeu que aquele caminho não levava ao Palácio Bizade, a residência da princesa herdeira, onde sempre se encontravam antes. O mordomo esclareceu que, de acordo com as ordens de Sua Majestade, o destino dela hoje não era o que ela supunha, mas sim o Palácio de Baate. Ela chegou a ser questionada sobre o motivo dessa mudança, mas o mordomo informou-a de que, como mero servo, não tinha conhecimento de tais informações e apenas cumpria ordens. Isso a deixou um tanto intrigada, pois o Palácio de Baate pertencia ao próprio imperador. Ao entrar no jardim perfumado, ela logo percebeu que a cena não contava apenas com a presença do príncipe herdeiro, mas também do imperador, ambos com expressões de genuíno deleite ao vê-la. Ela os cumprimentou graciosamente, mas o imperador sugeriu gentilmente que as formalidades eram desnecessárias agora que seus relacionamentos haviam se tornado muito mais do que simples laços distantes. O príncipe herdeiro chegou ao ponto de demonstrar familiaridade, puxando uma cadeira para ela e usando um apelido carinhoso. E ele parecia possuir o dom preciso de fazer o pulso de Bayon palpitar. Pois, enquanto ela se acomodava em seu assento, ele murmurou algo suavemente perto de seu ouvido. O imperador observava a troca de palavras com prazer, claramente impressionado com o quanto eles agora pareciam mais amigáveis e à vontade um com o outro. Tentando amenizar o clima, ela continuou a se dirigir ao imperador com o respeito que seu título merecia, embora ele parecesse desapontado e desejasse uma relação mais íntima com Bione. Mas o príncipe herdeiro insistiu que a reserva dela era cativante e disse ao pai que era uma qualidade que ele deveria aprender a apreciar. Ele até começou a usar o apelido com frequência e se perguntava em voz alta quando ela finalmente relaxaria perto dele, insinuando que o laço familiar os uniria em breve. Naquele instante, Bayon tomou plena consciência do que estava acontecendo. O príncipe herdeiro a havia convocado porque, com a proximidade do seu 16º aniversário, a celebração sinalizava que suas perspectivas de casamento logo se concretizariam. O príncipe herdeiro fez questão de lembrar a todos que apenas 3 meses separavam Bayon daquele dia fatídico. Portanto, era necessário iniciar os preparativos o mais cedo possível. Será que Bayon acabará por seguir os mesmos passos de antes e casar-se novamente com o príncipe herdeiro? Ou conseguirá ela agora descobrir uma forma de romper todos os laços com ele?